Pod- Podemos começar, pessoal. Boa noite para quem eu não falei ainda. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, Laudinei, boa noite. Quer passar a escala, Maria Helena? Vou. Então, a escala de hoje é Agenda Cristã Tânia, Prece Inicial Viviane, Evangelho Plínio, Vibração Maria Filomena, Prece Final Kathleen. Pode começar? Pode começar. Então, Agenda Cristã Nossa, hoje, é o capítulo 29 e o tema é razoável pensar nisto. Esse capítulo, ele vai trazer sentimentos, virtudes, né? E ele vai fazer com que a gente reflita a respeito disso. Então, começando, a paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é um genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Esse capítulo, ele vai trazer, né, uma série de reflexões aqui, mas a gente observa aqui os pontos bastante importantes. E aí me fez refletir mesmo que pensamentos, sentimentos nos levam a um estado vibracional. E pelo que a gente tem estudado, esse estado vibracional, ele faz com que a gente, né, tenha um melhor, não só um melhor desempenho, né, do nosso processo reencarnatório, mas faz também com que a gente faça conexões com espíritos dentro desse estado vibracional. Então, a gente vem, né, e a gente desenvolve uma série de características mesmo que fazem com que a gente evolua mais rapidamente ou não. Então, paciência, serenidade, calma, tolerância, boa cooperação, confiança, otimismo, resistência, esperança, são virtudes, né, do espírito, e essas virtudes, elas devem ser desenvolvidas para que a gente tenha um instrumental, para que a gente não só viva cotidianamente melhor, mas que realmente a gente entenda que tudo tem uma razão de ser, né? Nada é por acaso, e que várias situações são apresentadas, né, na nossa vida, para que a gente aprenda, né, tudo isso aqui, e mais do que isso, né, coloque em prática
para a gente viver melhor, viver socialmente melhor, né? Viver as nossas relações familiares, de trabalho e na própria vida, na própria existência, para que a gente melhore e evolua, né? E eu acho que essa lição hoje, para mim, foi muito importante, porque hoje, desde o período da manhã até agora mesmo, eu precisei exercer paciência, né? Às vezes, assim, com uma competência já, né? De respirar, de entender que a gente precisa, em vários momentos aí, fazer, né? Fazer a prática de tudo isso que a gente está aprendendo, né? Mas o que deu para refletir é isso, e que esses sentimentos, esses pensamentos, né, essa prática dessas virtudes, elas nos favorecem no nosso processo evolutivo. Foi isso o capítulo 29. Muito bom, Tânia. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Paciência é um desafio constante na nossa vida, né? É uma virtude muito importante. Então, vamos seguindo com a nossa prece inicial? Verdade. Ela está com... Isso. Vamos, então, nesse momento, nos concentrando e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para adquirirmos mais conhecimento e assim podermos desempenhar o trabalho que Deus e Jesus espera de nós com mais competência. Vamos agradecendo também a presença dos nossos professores, dos nossos amigos, dos nossos irmãos espirituais, que nos acompanham, que nos ajudam, que preparam esse momento para que nós possamos ter mais clareza daquilo que nos é ensinado e assim possamos, então, assimilar esses conhecimentos. Com esse sentimento de gratidão, vamos pedindo, então, que o ambiente seja de amor, de compreensão, e que cada um de nós possamos receber aquilo que necessitamos, baseado naquilo que viemos aprender e procurar aqui. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Quem vai fazer o evangelho hoje? Sou eu, Gláucia. Por favor, divida a tela para mim, por favor. Divido. Tá. Pronto, Plínio. Então, boa noite a todos. Hoje, à noite, nós vamos falar sobre o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Os itens 11 e 12. Instruções dos Espíritos. É o egoísmo. São duas instruções, do Emmanuel, Paris, 1861, e Pascal, 6, 1862. Então, antes, só falando um pouquinho sobre o egoísmo, né? Uma definição do egoísmo. O egoísmo é o hábito, uma atitude de uma pessoa de colocar seus interesses
suas opiniões, seus desejos, em primeiro lugar, em contrapartida das demais pessoas com que se relaciona. E eu estava pesquisando, não sei se vocês viram os vídeos que eu coloquei no grupo, que o contrário, né, do egoísmo é o altruísmo. O altruísmo é uma pessoa altruísta, né? Ela se doa para o próximo sem esperar nada em troca. E ela, naturalmente, ela sempre ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivos, de recompensas, tá? E, além disso, ela não se queixa, né, do serviço prestado. Eu até mais tarde, a gente estava querendo saber qual que é o contrário de ódio, né? Não, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Né? Então, o egoísmo. Então, no item 11, né, o Emmanuel, ele, nessa mensagem, ele fala que o egoísmo é a chaga da humanidade e ela tem que desaparecer da Terra, pois impede o progresso moral. Emmanuel considera o egoísmo como filho do orgulho, o monstro devorador de todas as inteligências, porque domina o espírito, direcionando para o mal a dor e o sofrimento. E ele fala também, né, que o egoísmo é fonte de todas as misérias terrenas, porque leva o homem a pensar somente em si, impedindo de fazer crescer o amor que existe no ser espiritual. O egoísmo é a negação da caridade, e, por conseguinte, é o maior espetáculo, o maior obstáculo da felicidade dos homens. E só lembrando, né, na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a Jesus entendia, né? E daí ele fala que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, que é o famoso BIP, né? No item 12, a mensagem continua falando sobre o egoísmo, né? Agora a orientação do Pascal, ele fala que o egoísmo impede o homem de sensibilizar-se com todas as necessidades dos outros, com suas dores e seus sofrimentos, levando a ver somente a si como o centro de tudo e de todos. Ele fala que sede caridosos para com todos, e novamente temos a mensagem, né? Que o egoísmo é a negação da caridade, e sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana e não haverá segurança. Como o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em quem vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão a respeito. Aqui nesse slide, né, eu coloquei até que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença, né? E a indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo, né? Quer dizer, você só pensa em si mesmo. A Madre Teresa fala que ela é a raiz de todos os males, é o egoísmo. E o egoísmo, ele se baseia no sentimento de interesse pessoal, que constitui a negação da caridade e, por isso, o maior obstáculo ao progresso moral. Para a felicidade dos homens, é necessário combatê-lo através de um processo de reforma íntima que nos torna mais sensíveis às necessidades e aos sofrimentos do próximo. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, ele é perguntado, né, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Aí ele fala, né, a resposta, temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacares o mal pela raiz, enquanto não houveres destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando da perfeição moral,
deve expurgar o seu coração em todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Para finalizar, eu achei essa mensagem da Joana de Ângeles, né, que ela se encontra no livro Amor, Imbatível Amor, que foi a psicografia do Divaldo, no capítulo 63, do volume 9. Então, vejamos o que é da série psicológica, ditado por ela. Então, vejamos o que a Joana tão sabiamente fala sobre o amor, né? Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se rompe as couraças e os anéis que envolvem o corpo. E o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações e realidades que movimentam na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, um momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor imbatível, o amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito. Plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. É isso, então, que eu tinha para apresentar. Se alguém quiser complementar, falar alguma coisa. Microfone, Cláudia. Muito bom, como sempre, Plínio. E se alguém quiser colocar algo, a gente já vem discutindo isso ao longo do ano, né? E é interessante como ele coloca o egoísmo como um vício, né? É uma visão assim que a gente acha que ainda é um sintoma, não deixa de ser da nossa ainda estreita evolução, mas é um vício como qualquer outro. Então, é engraçado que, se você pensar no vício, a gente percebe compara, por exemplo, ao alcoolismo, à gula, e o egoísmo. Aí você imagina como que é um tratamento, né, para esses vícios. E você vê que é o mesmo tratamento para o egoísmo. É uma força de vontade, é uma vontade de transformação e também necessária ajuda, né? Para que a gente se fortaleça cada dia mais. Eu achei interessante associar isso como um vício, que são, às vezes, atitudes que a gente repete até inconscientemente e muitas vezes nem se dá conta, né? Uhum. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Então, vamos começar, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a ocupação e a missão dos espíritos. Está todo mundo... Está dando para ver? Sim. Uhum. Sim. Sim. Então, pessoal, o que vocês acham que é a ocupação? É o trabalho. Trabalho e também ocupar uma certa cidade, por exemplo, né? Por exemplo, também. Então, é um modo de vida, um emprego, uma profissão, um trabalho. E Ocupar um espaço, né? Então, isso tudo a gente já falou. E agora, uma missão. O que vocês acham que é missão? Ninguém, gente? Ato de enviar e ser enviado.
encargo, incumbência, desempenho de um dever. Então, missão, para o nosso dicionário, ele tem muito a ver com um dever a ser cumprido. Mas também pode ser uma tarefa ou função que se tem a obrigação de desempenhar, incumbência, encargo ou responsabilidade. Então, veja só as palavras-chave: dever, responsabilidade, de incumbência, encargo. Então, diante dessas palavras de ocupação e missão, vocês já refletiram sobre quais são as nossas missões e ocupações pessoais? Vocês já pensaram nisso? Eu nunca pensei com esses nomes, né? Quando fala missão, eu fico pensando na plaquinha que tem tudo em vários lugares para onde a gente vai, né? A missão dessa empresa é isso, a missão do laboratório que colhe nosso sangue é esse. Fica lá, aquela missão que a gente nunca entende muito bem o que está escrito, né? E se a Vivi tivesse a plaquinha dela, o que estaria escrito? Não, eu agora, para nós, eu acho que assim, missão é nós cuidarmos com responsabilidade do nosso corpo, da nossa família e do meio que a gente vive, do meio ambiente, daquele local onde nós estamos inseridos, né? Que nós estamos ocupando. E a ocupação seria como o que eu faço para que isso aconteça dessa forma, né? O que eu faço para que que eu cuide do meu corpo com responsabilidade? Qual é a ocupação que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu acho que a ocupação é mais essa coisa prática mesmo do que eu vou fazer. E a missão é aquilo que nos norteia, né? É aquilo que fala para onde eu tenho que ir, como eu tenho que chegar. Vocês se lembram quando a gente estudou programação reencarnatória, que a gente não tinha como saber se a gente estava realmente cumprindo a nossa programação, porque nós não nos lembramos. Mas aí veio o texto de Santo Agostinho, que fala que, apesar da gente não se lembrar, fazer aquela reflexão diária para ver se a gente fez todo o bem que podia, se a gente tem algo contra alguém, se deixou de fazer alguma coisa. Então, a missão também tem muito a ver com a nossa autotransformação, né? Então, quanto mais a gente consegue se transformar, e quando a gente sabe que se transforma, a gente transforma ao nosso redor, através do texto do Lázaro, lembra do dever? Que o Plínio, a Noeli, todos falaram, e a Kathleen, que o nosso dever principal é a gente cumprir as nossas obrigações, e deixar que cada um faça, né, à medida da sua evolução. Então, Kardec pergunta, quando se fala em missão e ocupação dos espíritos, estamos falando de espíritos desencarnados ou de espíritos encarnados? O que vocês acham? Eu acho que dos dois. Dos dois, né? É do espírito, né? Se ele está encarnado ou desencarnado. Às vezes pode mudar um pouco o teor, né? Ah, sim, porque quando está encarnado a gente pode fazer algumas coisas que desencarnado a gente não pode e vice-versa, né? Exatamente. Então, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. Porque se fosse igual, então qual era a vantagem de estar encarnado? Não é verdade? É porque ele, na matéria, propõe exercícios e condições diferentes. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. Com certeza que Jesus tem uma missão diferente
de nós, quando estivermos na erraticidade. Então, deu para entender? Uns percorrem os mundos, instruindo-se, preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se de progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Aí ele está falando já dos mentores, né? Que já têm um profundo alcance. Assistem aos homens de gênio que concorrem para adiantamento da humanidade. Então, aí já começa a participar da criação, né? Outros se encarnam com uma missão apenas de progredir. Então, ser melhor a cada dia, tentar pelo menos, nem que seja um pouquinho, a gente já vai estar cumprindo a nossa missão. Outros tomam a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Então, esses são os mentores de grupos, como o nosso país, como os outros países têm seus mentores, né? Então, já são espíritos que eles já se preocupam com aglomerações, povos. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Então, veja só, tem todos esses técnicos, né? Cuja missão é cuidar dos fenômenos da natureza, mas aqui a gente pode citar infindáveis, tem os técnicos que cuidam das reencarnações, das desencarnações, então, a ocupação e a missão deles é muito relacionado a isso. Os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimento dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimento e angústia o momento em que praz a Deus conceder-lhes o meio de se adiantarem. Se fazem mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? A Vivi já falou um pouco. Instruir os homens também. Na medida do seu possível, a gente sempre pode ensinar algo a alguém. Na fila do banco, do supermercado, às vezes uma palavra, e também estar sempre aberto a aprender com o outro, né? Em lhes auxiliar o progresso, eles melhorar as instituições por meio de direitos e materiais. Por meios diretos e materiais. Então, essa é a nossa missão. Melhorar a nós mesmos, a nossa sociedade, as nossas instituições, ensinar e aprender sempre. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa, ou que instrui. Tudo em que a natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. O que ele está falando aqui para a gente? Que às vezes, na nossa forma ainda muito insensata de pensar, a gente coloca algumas profissões como algo mais elevado que outros. Com certeza, todas as profissões têm seu desafio, ela sempre vai nos ensinar algo, e todas fazem parte de uma criação divina. Porque a nossa sociedade material é como um mecanismo onde todas as peças possuem igual utilidade. Vocês podem imaginar quando o lixeiro não passa.
né? O que pode ocasionar a não retirada do lixo? Pode ocasionar uma série de doenças, pode ocasionar muitas outras, aumento de insetos, parasitas, que também podem causar até ficar insalubre toda a nossa cidade. Então, a gente vê a importância que eles têm para a nossa saúde. Então, não importa a profissão, como todos os outros, cada um tem sua utilidade no todo. Se vocês quiserem comentar depois alguma coisa, é só falar. Os homens que têm uma missão importante, assim, muito de importância com agrupamentos, por exemplo, são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Essa é uma pergunta do Kardec. Às vezes, sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Ele está respondendo sobre se a pessoa tem essa lembrança. Só tem um vago objetivo ao viverem para a Terra. Sua missão se desempenha após o nascimento, segundo a circunstância. Deus o impulsiona pela via em que devem cumprir os seus desígnios. Aqui eu achei bem interessante essa frase, que Deus os impulsiona, mas não só aqueles que têm uma missão muito assim de mais relevância do que as pessoas comuns. Deus impulsiona a todos nós, né? Para que cumpramos a nossa missão. Às vezes, uma portinha fechada ali, porque aquilo lá não era para a gente, mas abre-se outra. Então, há sempre esse impulso divino para que a gente sempre cumpra a nossa missão. Mas muitas vezes a gente não se alinha, né? Aos nossos mentores, a essas vozes do caminho. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? O que vocês acham? Que no meio do caminho, por exemplo, da nossa encarnação, alguém pode mudar uma missão que não estava programada anteriormente? Vocês acham que pode acontecer? Acha, Tânia? Vamos ver então. Eu acho que pode. Acho que você tem, você faz a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, mas até às vezes, né, por uma situação e até não é intuição, é por orientação espiritual, mesmo a gente estando encarnado, eu acho que pode sim, eu acho, né? Não sei. Olha o que eles vão responder. Tudo que o homem faz não é consequência de uma missão predestinada. Lembra que nós já vimos que na programação só duas coisas não mudam, e o nascimento e a nossa partida, mesmo assim a gente pode antecipar a nossa partida? Ele é frequentemente um instrumento do que um espírito se serve para fazer executar alguma coisa que considera útil. Por exemplo, o que eu entendo dessa frase? Deus não ajuda um homem através de outro homem? Não é assim que somos ajudados? Então, quanto mais alicerçados nós estivermos nessa sintonia de amor, de Deus ao plano maior, mais nós teremos condições de ser esse ponto de ajuda. Então, às vezes, a nossa missão no dia a dia, com certeza que não está toda descrita no nosso plano reencarnatório, mas conforme a gente vai evoluindo, a gente tem também a possibilidade de avançar muito mais do que nossa programação, né? Quantos espíritos já não reencarnaram e fizeram muito, muito além do que havia prescrito? Outros não fizeram nenhuma parte. Então, tudo depende da vontade de aprender, de trabalhar e de se autotransformar.
Então, quanto mais essa sintonia, mais você pode ser utilizado cada dia mais pelo plano espiritual como um mensageiro, né? De ajuda, de consolo. Deu para entender, pessoal? Aqui, outra pergunta. O espírito julga que seria bom, na verdade, ele continua respondendo a questão anterior. O espírito julga que seria bom escrever um livro que ele escreveria se estivesse encarnado. Procure o escritor mais apto a compreender o seu pensamento, a executar. Dá-lhe, então, a ideia e o dirige na execução. Assim, esse homem não veio à Terra com a missão de fazer a obra. Vocês compreenderam que ele, como ele estava em sintonia com aquele espírito, ele pôde ajudá-lo, mas não que estava na programação dele como uma missão escrever essa obra. Ficou claro, pessoal? O espírito pode falir na sua missão por sua culpa. Culpa aqui, gente, a gente pode tirar como responsabilidade, né? Porque a gente já entendeu o que é culpa. Sim, se não for um espírito superior. Então, às vezes, muitas vezes nós falhamos mesmo, porque nós não somos perfeitos, nós somos ainda aprendizes, nós não chegamos ainda à perfeição relativa. Quais são para eles as consequências? Terá que reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Punição aqui, a gente sabe que é do próprio espírito que se sente ao ter que reiniciar a tarefa. Quem leu o livro Os Mensageiros, tem nos primeiros capítulos os médiuns falidos, e eles falam muito sobre isso, né? Que eles haviam sido preparados com a missão da mediunidade, ao reencarnarem, eles não cumpriram essa missão, mas eles se sentem muito mal por isso, mas estão de novo estudando para reiniciar a tarefa. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Por que pois que o Espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderia falir? Por exemplo, pessoal, aqui eu entendo assim. Kardec, quando nos trouxe a codificação da doutrina espírita, ele já era um espírito preparado para isso, como se fosse uma missão. Mas ele poderia chegar aqui e não fazer? Poderia. Não é verdade? Não tem um livre-arbítrio? E aí, o mundo deixaria de conhecer a doutrina espírita por causa dele? Não deixaria. Porque já existiam outros planos B, entendeu? Por exemplo, Leon Denis, que é conhecido como o plano B. A gente não sabe se isso é verdade ou é mentira, é fofoca do além, é o canal de fofocas do além. Mas Kardec poderia simplesmente não prosseguir, né? Então, olha o que eles vão responder. Deus não sabe se o seu general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe, está certo. E seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas não vos é dado. Vocês estão escutando uma música? Dá para escutar? Eu não. Porque Também aqui não. meu vizinho está bem animado. Ainda bem que você não está atrapalhando. Outra questão. O espírito que vem com uma missão nobre
Será que ele também sofre com as angústias das aflições cotidianas, como os que passam por provações? Aí ele cita como espírito nobre, dá como referência a Madre Teresa ou Irmã Dulce. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem as mesmas apreensões daquele que o faz como prova? Não, ele tem experiência. Então, eles não se angustiam tanto como nós, eles não têm as mesmas apreensões, os mesmos apegos, porque eles já passaram dessa fase. Então, eles vêm mesmo como missionários. Alguns até nem precisavam reencarnar nesse momento, porque como não são espírito puro, eles precisam da encarnação, mas eles podem passar muito mais tempo naquelas esferas superiores, como fala renúncia, onde o espírito não tinha necessidade de reencarnar, mas ele escolhe, né? Às vezes ele tem uma afetividade por um agrupamento, por um país, então ele escolhe como missão vir para ajudar um pouco, né? Dizem que Emmanuel escolheu reencarnar no Brasil para ajudar a alavancar a educação. Então, vamos ver se daqui a alguns anos apontam um educador com outras propostas, uma melhoria, será muito bem-vindo, né, na educação do Brasil. Se existe a possibilidade de um espírito encarnar com uma missão nobre, se perder no meio e deixá-la de cumprir? Eles perguntam. Ixi, deixa eu ver aqui. Se isso ocorrer, qual será a consequência? Os homens são os faróis do gênero humano, que o esclarece pelo seu gênio, tem certamente uma missão, mas no seu número há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Como falseada por eles, estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, entretanto, tomar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar segundo o tempo, e um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu cérebro. Aqui ele traz duas coisas, que pode, sim, falir na sua missão, mas também ele deve ser julgado diante do momento que ele vive. A gente sabe que a espiritualidade, até nos livros de André Luiz, fala... Tem um livro que eu quero muito comprar, chama Deus em Nós, se eu não me confundo com o nome. São psicografias de cartas de Emmanuel que Chico recebia quando estava fazendo principalmente os livros Missionários da Luz. Então, são psicografias assim de direcionamento, né? Da publicação da obra, tudo. E Emmanuel, nesse livro, deixa bem claro que atrás do André Luiz existia uma equipe muito grande e que eles reviam o que o André Luiz iria passar para Chico, porque tinha algumas coisas que a gente ainda não estava preparado para receber. Porque a luz é importante para a gente, mas muita luz, no momento errado, pode até nos cegar. Então, havia uma grande preocupação da espiritualidade, que não é citada, mas a gente percebe que são em planos muito maiores, em, primeiro, adequar a uma linguagem para a gente onde houvesse aprendizado, e outro, para dosar, se a gente pode dizer assim, o que era dito naquele momento,
porque a gente viu na obra de André Luiz, quase um todo, até um adiantamento da ciência de muitos anos. Muitas coisas hoje estão sendo descobertas que André Luiz já falava na década de 40 e 50. Tudo bem, pessoal? A paternidade e a maternidade podem ser consideradas como uma missão? O que vocês acham? Eu acho que sim. É, sem contradita, uma missão, e, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Isso é, formamos como pais e mães o futuro, né? Da forma como educamos, na forma como passamos nossos valores e, principalmente, na forma como agimos. Estamos preparando o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, não é à toa que a reencarnação do espírito na materialidade da Terra, ela vai só se completar os 7 anos, né? Então, ela se torna, assim, mais flexível, mais apta a receber um novo conteúdo. E não é à toa que Jesus, no seu evangelho, compara as crianças, vinde a mim as crianças, porque ele compara não as crianças, porque a gente sabe que a criança pode ser um espírito muito mais antigo que nós, mas é essas características que a criança tem, ser mais flexível, ser mais aberta, de ser mais, como é que fala, mais plástica, e não como um caderno em branco, como antes os teóricos da educação falavam, né? Que a gente podia escrever o que queria naquela folha em branco. Com certeza não, né? A criança já mostra desde cedo suas tendências e cabe a nós direcionar na melhor forma possível, que está ao nosso alcance, essa criança. E se falharmos nessa missão, eles perguntam, mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. O que vocês acharam dessa frase? Se esses sucumbir por sua culpa, terão. Eu acho que ele está falando aqui que, às vezes, tem pessoas que se preocupam mais em fazer outras coisas do que realmente acompanhar o filho e dar educação para o filho, né? Quando nós somos pais, esse é um trabalho, né? É uma missão que a gente não pode deixar para outro, né? E não é uma grande discussão da nossa sociedade atual, o trabalho e a educação dos filhos? Eu acho um grande desafio isso, porque a gente já até falou sobre isso, mas há a terceirização de tudo, né? Inclusive da educação. E as escolas acabam tendo uma missão da qual elas não são formadas, né? Eu acho que a pandemia veio ajudar muito nessa reflexão das famílias, né? Sim. Porque as pessoas precisaram, né, de repente, ficar com seus filhos em casa e não tinham mais como delegar, né? E eu acho que foi uma oportunidade também para que eles pudessem sentir o trabalho, mas também pudessem ter o prazer de exercer esses papéis, né? Com Então, certeza. tanto é que agora tem pai que não quer mais levar o filho para a escola, né? Quer ficar com ele para casa, em casa. Então, ele continua.
Se eles sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles. Aqui, pessoal, mais uma vez, pena, culpa, coisa de tradução, de época. É claro que aqui a nossa própria consciência vai sentir a responsabilidade da falha que a gente pode ter cometido, né? Porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Muitas vezes a gente tem os filhos adultos e a gente olha para trás e tem aquela reflexão, ai, se a gente soubesse disso antes, né, Plínio, que a gente falava dos textos do Alírio, como a gente, mas tudo tem o seu momento. Então, hoje, eu acho que as pessoas têm muito mais informação sobre educação, sobre uma consciência da educação de filho, porque eu me lembro que meu pai falava muito isso, que na época dele não se discutia educação, tinha que fazer o que o pai mandasse e acabou, né? Não tinha, as crianças não eram ouvidas, os adolescentes passavam por seus pequenos dilemas, mas também nem eram considerados. E hoje a gente é muito mais aberto a ouvir. As crianças hoje dominam a casa, né? Então a gente coloca como o principal, né? Que é a alegria, a esperança do futuro realmente está naqueles olhinhos que a gente vê. Mas se os responsáveis fizerem sua parte, mesmo assim, os filhos se perderem? Se uma criança se transviar apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Não, mas quanto mais as disposições da criança são más, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. É claro, pessoal, que a gente vê filhos de pais muito conscientes, com muita bondade, às vezes pegarem caminhos que os pais, de forma alguma, o levaram a isso. Mas eles já são, a gente percebe através da doutrina e estuda que a gente pode influenciar de uma boa forma, mas é um espírito com a sua própria escolha, com o seu livre-arbítrio, né? E nem sempre a gente pode mudar, aliás, nunca a gente pode mudar a pessoa, a gente pode influenciá-la para o bem, mas a mudança a gente mal consegue mudar a nós mesmos, muito menos o próximo. E essa nem é a nossa função, porque existe a lei da liberdade. Nossa função é uma influência, é dar condições para que aquela semente se desenvolva no melhor solo possível. Mas é a semente da pessoa, né? O solo, às vezes, é muito bem preparado. E a gente também acho que tem que lembrar, né, Glaucia, que aquele filho que às vezes, né, dá um pouco mais de trabalho ou que tem uma dificuldade, a gente tem que lembrar que se não fosse o nosso cuidado, né, a nossa educação, ele poderia ser muito pior do que ele estava sendo, né? Com certeza. Então, é o homem do machado lá, né? É a história do homem do machado, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente também tem que ter esse olhar, né, para os filhos, porque o que às vezes a gente acha que deu errado, na verdade, deu muito certo, né? Porque o negócio podia ter sido bem pior. Então, esse olhar a gente também tem que ter, né? Então, Vivi, você que lembra as histórias, vou contar mais uma. Às vezes a gente educa um filho para ser abacaxi, só que o filho é morango e nunca vai ser um abacaxi. Então, às vezes ele deu certo como abacaxi, só que como a gente quer um morango, a gente acha que não deu certo. É legal. Então, a gente tem que também ver
está sempre atento ao nosso olhar. Sabe o que eu me lembrei agora? Que às vezes parece que ele cai na casa errada, né? Eu tenho uma amiga que o filho quis fazer, acho que história ou geografia. Aí ele foi para a escola e ele, lógico, da humanas, né? Virou tudo defensor dos fracos e oprimidos, vai para as manifestações para São Paulo, para tudo quanto é lugar, participa da greve da faculdade, tudo isso. Não fala mal do pessoal de humanas e nem de história, sou eu. Então, aí ela, toda nervosa, achando que isso é um absurdo, onde já se viu fazer greve, esses meninos ficam indo para essas manifestações, tinha que ficar em casa estudando isso, aquilo. Ela estava assim, conformada com o filho, com o que tinha virado o filho dela. Aí eu ficava só pensando, nossa, se fosse meu filho, eu ia estar tão orgulhosa, é capaz de eu ir com ele para as manifestações, já ia fazer panfleto, já ia fazer tudo. E na faculdade eu fazia tudo isso. Eu falei, olha o que acontece quando um filho cai na casa errada, né? Se ele tivesse aqui, a gente não ia ter conflito nenhum, pelo contrário, né? Ia ser uma festa aqui, ele, com essa parte, com esse jeito de trabalhar. Lá na outra casa é uma crise, assim, que a coisa estava dificílima, assim, estava insustentável o menino. Então, tem isso, né, gente? O que num lugar é super bom, no outro lugar não é muito, né? Então, mas, Vivi, como casa errada não existe, aí a nossa reflexão é quem está ensinando quem? Isso, eu pensei exatamente nisso. Eu falei, ele não está lá por acaso, porque aqui em casa ia ser só mais uma festa, né? Então, ele está lá para outras coisas. Porque então, se a gente... é isso, né? Às vezes a gente vê uma qualidade de uma pessoa numa família, é uma qualidade, numa outra família aquilo ia ser um defeito, né? Com certeza. E a gente tem também os arquétipos que a Joana retoma de Jung, os arquétipos principalmente da mãe e do pai, né? A gente imagina que toda mãe é Nossa Senhora, com aquelas características, e se sua mãe não é aquela pessoa iluminada, a gente começa a sentir um pouco que mãe é aquela, entendeu? Porque a gente tem um padrão de mãe na cabeça. Uhum. A sociedade tem, né? Então. Isso, e não só a sociedade, mas nosso inconsciente também tem, porque é um arquétipo. Então, a gente vê em muitas famílias o caso contrário, os filhos muito mais elevados do que os pais e também vieram com missão elevar aqueles pais. Então, é um caminho de mão dupla, né? Quantos casais ali que não, às vezes, no nosso ver, meio irresponsáveis e os filhos tudo certinho. Pode acontecer também, não é verdade? Se uma criança se torna um adulto bom, apesar da negligência dos maus exemplos do pai, é isso que a gente está falando, esses se beneficiam com isso, ele responde, Deus é justo. Quer dizer, ninguém está no lugar errado, sempre tem uma razão. De que natureza será a missão do conquistador? Agora a gente já falou dos espíritos, falamos da missão dos pais, agora ele vai perguntar da missão do conquistador, que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador? Ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Essa resposta, ela me dói um pouco. Verdade. Porque eu que fiz história, como a Vivi falou, a gente viu a chegada de Cortés e o grande massacre que houve na América. E a gente vê
que eles tinham incas e astecas, eles tinham uma civilização extremamente avançada. Não era assim nada que devesse a Paris da época. E chegou Cortés, casou com a filha de Montezuma e dizimou a população. Então, isso dá um pouquinho de dor no coração, né? Mas aqui ele responde como um instrumento de Deus, que veio para fazer o povo avançar. Então, tem coisas ainda que eu não consigo entender bem, vai para meu caderninho de perguntas, e com certeza eu vou... Há muito mais coisa do que a gente agora não consegue perceber. Glaucia, mas aí ele não está colocando, às vezes, muitas vezes, né? Não necessariamente todas as vezes. Então, mas, Paulo, você não acha, assim, revisando um pouco a história, todas as suas conquistas de um povo sobre outro, não teve um pouco de culturalmente se desfazendo, mesmo militarmente com vidas? É muito difícil por exemplo, um conquistador que preserve a área conquistada, né? Tanto culturalmente. Eu vejo, não sei, talvez assim, a forma de interpretar essa palavra aí, conquistador, né? Como de repente alguém que não necessariamente vai lá para dominar um povo, não seja esse conquistador, né? Como, por exemplo, você colocou aí, no caso de Cortés, que ele foi lá realmente conquistar por meio, inclusive, de violência e tudo mais. Mas imagino, talvez, que essa questão do conquistador seja alguém, por exemplo, como Mahatma Gandhi, que conquistou através da não violência, não é? Então, não sei, de repente é a forma com que se interpretou esse conquistador, né? Talvez na época se escreveu a palavra conquistador e se entendeu ela como alguém que foi para dominar, né? Como alguém que é dominador. Porque de repente, porque se a gente entender de repente conquistador como alguém que ganha, né? Como alguém que vai produzir e não como alguém que domina. Não sei, talvez isso. E outra coisa, posso complementar alguma coisa? Claro, à vontade. A gente está olhando pelo lado da conquista pelos espanhóis, mas existe também a história dos astecas, e eles também eram conquistadores, né? Eles também praticavam atos bárbaros contra os povos que viviam no entorno deles, né? Então, a gente está vendo um lado, mas também tem o outro. Ninguém só é bom, ninguém só é ruim, né? Com certeza. Mas aqui, pessoal, eles estão falando essas calamidades, tá vendo? Então, na verdade, quando fala em calamidade, ele está colocando de forma mesmo negativa da conquista. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Então, Glaucio, será que a gente poderia analisar de forma que os fins justificariam os meios, por um exemplo, para a gente ter uma unidade espiritualizada no mundo, para não ficar um povo muitos anos adorando vulcão, para apresentar um Cristo que veio do Oriente, talvez não teve que passar por esse processo para continuar enviando espíritos para evoluir? Então, Laudinei, isso que você está falando é exatamente o que eles estão falando. Um meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Então... Se a gente partir desse pressuposto, muitos povos ainda estariam... não ia ter uma unidade. Eu não sei, é uma ideia, mas talvez a gente tem tribos ainda isoladas em algumas regiões remotas do planeta em que ainda não se conhece nenhum tipo de... mais atrasado em relação a essa questão espiritual, né?
Talvez é um caminho doloroso aos nossos olhos, porém, uma necessidade, essas calamidades, para avançar rapidamente o povo. Então, é isso que eles falam. Mas ainda, intelectualmente, eu entendo, mas ainda sinto uma coisinha. Devo confessar. Da mesma forma que os pais negligentes, aquele que contribui para a ocorrência de alguma calamidade possa usufruir do bem que dela possa ocorrer, aí que está. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é alheio ao bem que delas pode resultar, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem, cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que as missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, aqui ele coloca a missão como algo não tão pessoal, mas que engloba muito mais pessoas. Então, aqui ele fala que pelo progresso que a gente conseguiu fazer através da condução do nosso semelhante. E é isso, pessoal. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Como é 20 para as 9 ainda, posso pôr um vídeo de resumo? Pode? Pode. Tem uns 8 minutos. Mas é bem legal porque é a voz do... Deixa eu fechar aqui, só um minutinho. Daquele ator que eu adoro. Vou aumentar a tela, share. Tem que pôr o som. Deixa eu ver onde está a aula segundo ano. Pior que não abre a minha tela inicial do computador. Eu vou abrir o vídeo aqui, para ver se abre na tela. Em que consiste? Pronto, agora vai abrir. Share. Agora foi. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês gritem, tá? Ai, meu santo nosso. Em que consiste? Eu vou diminuir ele ao invés de fazer share. Não está abrindo a tela inicial do meu computador. Quer ver? Olha lá. E se baixar ele aqui, nós baixamos ele aqui, não dá? Não, sabe o que acontece? Quando eu abro o share, não aparece a minha tela de computador. Eu vou fechar tudo para ver se aparece outras coisas que eu abri. Fecha essas outras coisas abertas. Então, eu vou fechar tudo. Pronto. Vamos ver se agora vai. Foi? Foi.
Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou aquele que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Qual pode ser, na Terra, a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, pressentem um vago objetivo. Depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda, onde devam executar-lhe os desígnios. Quando um homem faz alguma coisa útil, a faz sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado? Ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade das vezes é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa, essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Pois, se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sabe-o. Acreditai.
e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. O espírito, que encarna para desempenhar determinada missão, tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação? Não, porque traz a experiência adquirida. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, necessário se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Deus é justo. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que delas se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Pronto, pessoal, um resuminho aí do que nós falamos. Com a voz do Carlos Bereza, dá até para entender melhor, né? Tá, é lindo mesmo. É lindo ele. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ou a gente já pode passar para as nossas vibrações? Filomena, pode então. Posso começar? Pode. Dá para ouvir bem? Tá. Dá. Vamos nos sentar confortavelmente, fechar os nossos olhos, unir nossos pensamentos, elevando-os a Deus e a Jesus. E juntos vamos enviar os nossos melhores sentimentos, libertando de nossos corações paz, alegria, carinho para todos que necessitam.
Vibremos. Vamos imaginar Jesus envolvendo com a sua luz de amor todo o nosso planeta, em especial o nosso país. E assim, vibremos para que todos os nossos governantes cumpram suas tarefas, guiados pelo amor, pela caridade, que se direcione a fazer o melhor ao nosso povo. Vibremos pela união de todas as religiões, que juntas possam unir forças para passar esse momento com carinho, amor e justiça. Vibremos por todas as crianças e adolescentes que sejam orientadas para o caminho do bem e do aprendizado. Vibremos pelos idosos, pelos enfermos de corpo e de espírito, pelos que estão privados de liberdade, levando um abraço de conforto, de esperança, de consolo para cada um, que sejam amparados por familiares e amigos. Vibremos por todos os nossos parentes e amigos que sejam ajudados os mais necessitados. Vibremos por nossos lares, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo, enchendo todo o ambiente de paz, de saúde, de harmonia, envolvendo cada um e refazendo toda a sua energia. Vibremos pelas águas do nosso lar, destinada à nossa assistência, e que a equipe espiritual possa depositar nesse instante tudo o que é necessário para o nosso refazimento. Vibremos pela nossa casa de oração, por todos os nossos colaboradores, por nossos professores que nos auxiliam na busca do entendimento de nossas dificuldades. Vibremos pelos nomes que constam no caderno de orações, em especial para a Thaís, e que sejam atendidas as suas necessidades. E assim, pedimos a Deus permissão para vibrarmos por nós mesmos, que possamos ser perseverantes no caminho do bem, com Jesus ao nosso lado. Assim seja. Kerstin? Uhum. Então, vamos fazer a prece final, né? Que a gente vai agradecer por esse momento, por esse tempo e espaço de aprendizagem. Agradecer pelo momento de estudo e aprimoramento, agradecer pelo ensinamento e pelos livros escritos por Allan Kardec, nos esclarecendo sobre a verdade da vida. Vamos agradecer também a tecnologia Zoom, que a gente pode, com essa tecnologia, estarmos aqui presente. Agradecer aos professores que aqui estão, na sua dedicação, e também aos nossos colegas de estudo, aqui no momento presente, e os que virão futuramente assistir. Então, somente gratidão, muita gratidão, e é isso. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor. Assim seja. Que assim seja. Sim. Vamos fazer nossa escala? Isso. Agenda cristã, quem faz? Eu faço. A Maria Filomena ia fazer. Quem? Maria Filomena, Oi. você ia fazer a agenda cristã? Eu não sei se eu vou estar aqui quinta-feira que vem. Muito boa essa vibração, viu, Maria Filomena? Estou estudando um pouquinho. Não, está muito boa. Muito legal mesmo, né? Então, quem que ficou com a agenda cristã? O Plínio? Eu não vou me comprometer, não, porque eu vou visitar meus pais semana que vem. Tá, então eu fico. Vai que eu não volto a tempo. Prece inicial. Eu posso fazer. Paulo. Evangelho. Eu posso, Kathleen. Vibração. Posso fazer, Renata. E prece final.
Eu faço. Noeli. Eu ia falar Noeli, eu falei, eu vou esperar ela falar. Olha só. Foi transmissão de pensamento. Isso, ela mandou energia e eu captei. Exatamente. Tchau, pessoal, uma boa semana. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Semana, bom feriado. Tem feriado. Bom feriado, gente. Bom dia das crianças para todos. Para vocês também. Tchau. É verdade. Tchau.